Graças a paz, irmãos e irmãs. Jesus Cristo é simples para nós. Nós é que, com as nossas elucubrações, tornamos difíceis. Porque as coisas difíceis Ele já fez por nós. Nós só apenas temos que descansar nele. Eu, antes de vir aqui, eu me questionei de vir aqui na frente, mas o Senhor disse para mim: você vê Balaão? Eu fiz a mula falar. Davi lutou com Golias, pequenininho, e venceu Golias, um gigante, senhor de guerra. Eu estava ali. Moisés também disse que era pesado de língua, e eu fiz com que ele levasse o povo todo pelo deserto, meu povo. Eu gostaria de tomar como base um capítulo da Bíblia, Gênesis 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás ao teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai, traze-me. E foi, tomou, trouxe-os a sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, das cabras, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Presta atenção, irmão, nesse versículo 18 e 19, porque esses versículos aqui vão ser chave para. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão
tão cedo achaste meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, e se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu filho, seu irmão. E o abençoou e disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: sou eu. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque a seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes, dos seus vestidos, e abençoou e disse: eis que o cheiro é o cheiro do meu filho, como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pois te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Vou parar nesse aqui, que a gente conhece bem o término final. O povo de Deus conheceu 3 travessias do Velho Testamento, e no Novo Testamento também existe mais uma que nós conhecemos. São 4 travessias na Bíblia, 3 no Velho e uma no Novo. Essa do Novo eu não vou falar agora, se o Senhor permitir, futuramente a gente fala a respeito, compartilha a respeito. Vamos falar do Velho Testamento: Mar Vermelho, Jordão e Jaboque. Talvez não seja acostumado a vocês no vocabulário Jaboque, mas a partir de hoje vocês vão entender. Jaboque era um tributário do Rio Jordão, mas vocês conhecerão a respeito disso. O Mar Vermelho, ele indica nosso batismo, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida diante de Deus. Quando o povo de Deus saiu do Egito, que eles foram levados ao deserto, muitos ficaram presos na incredulidade do deserto, no medo e na confusão, e não saíram do deserto. Mas muitos do povo de Deus que chegou até a terra prometida, eles não viveram na presença de Deus completamente como Deus queria, por causa da idolatria e da luxúria, trazendo para nós água. Trazendo isso para nós, nós fomos também resgatados pelo Senhor. Fomos tirados do império das trevas e trazidos por Ele. Mas nós também, irmãos, podemos estar presos sem ter uma comunhão plena com o Senhor, por causa de um pecado habitual, por causa de um pecado que ele não foi entregue ao Senhor. E nós precisamos entregar, porque o desejo do coração de Deus é nos purificar. Deus, nós vemos o exterior. Eu posso ver Nenga aqui, ó, Jailson, a beleza dele, eu vejo, mas eu não consigo ver o coração dele, o interno do coração dele, o que tem dentro do coração dele. Deus vê a beleza dele, porque o chamou como um belo irmão, e também vê a beleza do coração dele, aquilo que está no íntimo do coração dele, embaixo da pedra, uma pedrinha lá dentro, que nem a esposa dele conhece, porque é algo que é íntimo dentro dele. Deus conhece.
E o Senhor quer nos purificar. Amém? Irmãos, o pecado habitual, eu não estou me referindo a algo grande da nossa vida, um assassinato, um adultério, uma fornicação. Eu estou falando de algo que a gente acha que é pequenininho, como um grãozinho de mostarda. O que é que tem? Tem nada não. Uma coisa que vive dentro de nós e caminha com nós e impede de a gente ter uma comunhão plena com o Senhor. Por causa disso, a gente anda, vive com o Senhor, a gente ama o Senhor genuinamente, mas a gente não tem uma comunhão plena, total. Por causa disso, precisamos entregá-lo como Jacó entregou. Nós precisamos fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era jovem, um pouco menos, só menos, um pouquinho menos que isso. Quando eu era jovem, eu trabalhava numa empresa, uma empresa boa, e eu tinha um plano de saúde, muito bom, né? Aí um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele não, um amigo meu, ele chegou para mim, alguns conhecem aqui, ele disse para mim assim: Mito, você me empresta seu plano, seu cartão? Eu pensei, cara, de crédito. Ele, seu cartão, eu vou fazer uma consulta e eu vou com o seu nome. Você vai fazer isso? Está com o meu cartão? Ele, eu vou, não se preocupe não, que eu sei como fazer isso. Eu dei, ele foi atendido, a conta veio para mim, aquela coisa toda, né? Normal. Aí eu saí da empresa, eu ficava fazendo isso, eu sempre entrava em uma empresa, saía em uma, entrava em outra, eu ficava assim nesse... Na época eu tinha como fazer isso. Aí eu procurei ele estava agora numa empresa também, boa. Eu pedi o cartão dele, ele me deu. Eu fui atendido, gostei. Esse é o pecado habitual. Aí, da outra vez eu fui de novo, fui atendido. Não era crente não, ainda. Fui atendido de novo, gostei. Aquilo fica, irmão, permanece em você. Quando eu me converti, eu peguei de novo o cartão dele. Aí cheguei no consultório, a moça gritou o nome dele, e eu fiquei sentado sem... De repente eu olhei, sou eu, mas o Espírito estava me incomodando. E eu saí dali, não fui atendido, não fui para o médico. Saí do consultório, fui para casa e falei com ele. Ele disse, por que não foi atendido? Eu digo, eu não tive coragem não, o Senhor me incomodou e eu saí. Eu estou dando um exemplo do pecado habitual, mas é uma coisa, irmão, que ainda vai ficar. Entende? Eu estou dizendo que eu parei, o Senhor me convenceu, mas tem algo que a gente é cristão ainda e continua fazendo aquilo. Continua, porque é pouca coisa, é besteira, uma bobagem. Você pegar um cartão e ser atendido, foi isso que eu fiz. Peguei o cartão e fui atendido. Mas aí eu saí e voltei. Eu estou dando apenas um exemplo. Isto é o pecado habitual e nós devemos entregá-lo como Jacó fez. Entende? A gente vê aqui, no capítulo 27, o que Jacó fez. Jacó era enganador. Ele sabia que o nome dele representava tudo isso, que era enganador. Jacó era enganador, aquele que engana a si mesmo, aquele que engana os outros. Ele vivia de astúcia, ele vivia disso, aquilo estava dentro do coração dele. E isso foi o que fez com que o Senhor tratasse a vida de Jacó. E o Jacó em nós vai ser tratado. O Luciano uma vez falou aqui, para todo Jacó tem um Labão. E é verdade. O Senhor irá nos tratar dessa mesma maneira. O Rio Jordão representa a nossa saída de uma vida vitoriosa, uma vida diante do Senhor, uma vida de comunhão plena com o Senhor. O Jordão representa isso. E
o nosso caminhar, a nossa caminhada diante de Deus depende de tudo isso, depende da nossa vida diante dele. Quando Jacó saiu de Berseba, ele se dirigiu de Berseba para Padã Arã. No meio do caminho, ele sentiu sono, pegou uma pedra, colocou como travesseiro, deitou-se nesta pedra e ele teve um sonho. Ele viu uma escada posta na terra com o topo no céu. Ele viu o céu aberto, ele viu os anjos descendo e subindo pela escada e viu Deus lá no topo. Jacó teve uma visão espiritual, mas ele teve uma atitude religiosa, irmãos. Ele disse diante de Deus o quê? Se o Senhor me der, ele diz primeiro ele fala: o Senhor, aqui é a casa de Deus, Deus realmente está aqui. E depois ele diz: se me deres alimento, roupa para vestir, se fores o meu Deus, tudo o que me deres, eu te darei o dízimo. É como se Nicolas chegasse para mim e dissesse: meu pai, me dê R$100 todo mês e eu vou lhe devolver 10. Que vantagem, né? Todo mês eu dou 100 e ele me dá 10 o dízimo. Foi isso que Jacó fez. Jacó teve uma visão espiritual e uma atitude religiosa. E nós também temos, irmãos, essa atitude, trazendo para nós, o Jacó em nós, ele também tem essas atitudes. Me dê, Senhor. O Senhor se mostra para nós, o Senhor fala para nós, e nós também temos essa atitude. Me dê alimento, me dê roupa, me dê isso, me cure. Experiência própria, me cure, entende? Nós temos a visão espiritual e o nosso eu, ela responde com a atitude religiosa. É assim que nós agimos diante do Senhor. Essa é a nossa atitude. E o Senhor, Ele quer tratar essa atitude em nós. Ele quer tratar tudo isso em nós. Ele quer nos conduzir a Padã Arã, porque Padã Arã é o lugar que Ele vai nos tratar. E Ele quer nos conduzir para lá. E os irmãos e irmãs que ficam presos em Betel. Betel é a religião. Betel é a religião popular dos nossos dias. Betel é a religião popular dos nossos dias. É onde ficamos presos, pedindo. Nós chegamos ao ponto de profanar a preciosa expiação do Senhor com esses pedidos de troca. Porque o Senhor fez toda a obra na cruz do Calvário por nós e nós simplesmente trocamos a expiação pelos bens materiais. Fazemos essa confusão. Esse é o conflito que nós temos interno em nós. Trocamos a expiação pela troca dos bens materiais. O Senhor quer nos conduzir a Padã Arã. Ele não quer que fiquemos presos em Betel, como muitos irmãos e irmãs que estão presos em Betel, buscando por bens, buscando por posição social, por carro, por casa. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer fazer como Ele fez com Jacó, levar até Padã Arã e nos tratar em Padã Arã. Jacó chegou em Padã Arã, ele ficou 20 anos em Padã Arã preso. Ele trocou 7 anos da vida dele pelo amor de uma mulher, que quando ele terminou os 7 anos, Labão deu uma mulher para ele errada. Ele disse: não era essa mulher que eu queria. Aí ele disse: aqui não é como você pensa, não é como
lá. Primeiro casa aqui, a mais velha, depois a mais nova. E ele disse: e agora o que vamos fazer? Vamos fazer um outro acordo. Jacó disse: tudo bem, eu vou lhe dar mais 7 anos para você ficar com Raquel. Ele disse: está certo. Ele começou a sentir na pele dele, Deus começou a levá-lo a sentir no seu próprio coração o que era ser enganado, o que é ser tratado. O Senhor fará isso conosco, se a gente não chegar até Padã Arã. Ele sentiu na pele dele o que é ser enganado, o que é enganar. Jacó se tornou um homem diferente lá, meus irmãos. Depois de 14 anos servindo, ele ficou mais 6 anos pagando por causa do trabalho, trabalhando para Labão, fazendo as coisas de Labão. Mas Deus teve misericórdia dele. O Senhor olhou para ele e disse para ele que ia mudar a vida dele. Primeiro lá em Betel, antes dele sair, o Senhor disse para ele: eu vou cuidar de você, eu vou tomar conta de você. Ele disse para o Senhor, nessa visão toda, quando o céu está aberto, que ele viu o céu aberto, quer dizer que é o acesso direto a Deus, o céu aberto. Mas ele não se importou com isso, como nós também não nos importamos às vezes. Mas quando ele chegou lá em Padã Arã, ele se lembrou de tudo isso, tudo que ele tinha feito. E ele foi tratado, foi levado ao limite, daquilo que ele fazia. Ele teve que se arrepender, e ele se arrependeu. Jacó se tornou um pai amoroso, se tornou um marido amável, se tornou um homem que realmente conhecia o Senhor. Jacó fez uma oração, ele disse: Senhor, as suas beneficências e a sua fidelidade são maiores do que o teu servo aqui. Ele começou a reconhecer, depois de 20 anos, quem induziu Jacó a fazer tudo aquilo foi Rebeca. A Bíblia diz que Jacó era o preferido de Rebeca e Esaú o preferido de Isaac. Ela tinha ouvido antes dos meninos nascerem, de Jacó e Esaú nascer, ela ouviu antes de Deus, porque quando ela engravidou, que ela sentiu incômodo, aquele incômodo que as mulheres sentem na barriga do filho. Hoje tem ultrassom, antes não tinha ultrassom. Ela perguntou ao Senhor: o que é que está acontecendo comigo? Por que isso? O Senhor disse para ela: em seu ventre tem duas nações. Duas nações. O menor vai subjugar o maior. Ela ouviu isso, e obviamente ela deve ter falado com Isaac, era marido dela, mas Isaac permanecia com aquela intenção de colocar Esaú no governo. Mas o coração de Deus era inclinado já para Jacó. E Rebeca, ela meteu a mão em uma coisa que ela não deveria ter colocado. Ela amava Jacó. Quando ela ouviu de Isaac que ele ia dar a bênção para Jacó, era uma bênção pessoal, não era nem a bênção de Deus. A Esaú, ela tomou partido na bênção, ela interferiu e colocou Jacó como Esaú. Ele mente diante de Deus, diante dos homens, diante de todos. Ele diz, o pai dele pergunta: quem é você? Ele diz assim: eu sou Esaú, sendo Jacó. Ele diz: eu sou Esaú, e recebe a bênção. Mas Rebeca amava Jacó, e ela paga um preço, meus irmãos, um preço muito grande, por ter colocado a mão em uma coisa que ela não deveria. Ela nunca mais vê Jacó em vida. Ela diz para ele: vá, meu filho, até Padã Arã, enquanto Esaú está com ódio no coração. Quando o ódio dele acalmar, eu mando buscar você. E nunca mais Jacó volta enquanto ela estava viva. Aquele amor que ela sentia
acabou. Ela pagou um preço muito grande por causa dessa rebeldia. E Jacó chegou em Padã Arã, fez tudo aquilo que ele fez, passou por toda aquela situação, se tornou o homem que Deus queria, mas ainda havia um pontinho preto dentro do coração dele. Ele ainda não estava completamente tratado. Deus ainda queria mais, porque é assim que Deus quer para nós, que a gente esteja realmente pronto para chegar na presença dele. E aí o que é que ele faz? Ele traz Jacó. Jacó, volte para sua casa, está na hora. Jacó tinha enriquecido já com aquelas coisas que ele pegou, aquelas varinhas de amendoeira, as varas de castanheira, raspou, cortou, né? Colocou na frente dos bebedouros, e os animais que iam beber e comer passavam na frente daquelas varinhas e concebiam da forma que eles queriam listrado. Todos os listrados eram dele, e os animais todos que tinham os filhotezinhos saíam listrados. E Jacó enriqueceu grandemente por causa do Senhor. Teve camelo, vaca, boi, cabrito, tudo, servos, e ficou muito rico. Então ele foi embora, mas ainda tinha um pontinho preto no coração de Jacó. Ele precisava ainda ser tratado. E Padã Arã, irmãos, não é o limite, nem para nós. O Senhor nos levará, sim, a Padã Arã, todos nós, porque Ele vai tratar conosco. Ele quer, Ele precisa tratar conosco. Ele quer que nós tenhamos uma comunhão plena e verdadeira com Ele. E para ter uma comunhão plena e verdadeira com o Senhor, nós precisamos realmente ser purificados. O Senhor não vai compactuar com pecado, com área de pecado em nós. E nós temos que entregar o nosso último ídolo, da mesma maneira que Jacó teve que entregar. Então o Senhor o conduziu até Jaboque. É a terceira travessia. Jaboque significa lugar de submissão, submissão plena. O Mar Vermelho nós atravessamos com toda a igreja, né? Lembra-se quando eles saíram do Egito? Todos juntos atravessou o Mar Vermelho. O Jordão atravessa com aquela cavalaria de guerreiros, só os valentes: Flávio, Nega, Marcelo, Décio, Luciano, Aurélio, só os guerreiros, Roberval, só os guerreiros. É fácil, mas Jaboque você vai ter que atravessar sozinho, sozinha. Jaboque é um tributário do Rio Jordão, aos pés de Gileade. É raso. A prova é que Jacó atravessou com sua família a pé descalço. Jaboque você tem que ir sozinho, irmão. E eles atravessou, mas quando chegou lá em Jaboque, Jacó já viu aquela hoste de anjos. Os anjos estavam perscrutando, olhando, vendo tudo aquilo, maravilhados, aquela cena, e o Senhor aparece. Jacó, algum servo diz para ele: ó, Esaú vem aí com 400 valentes homens. Ele treme, mas o Senhor disse para Jacó para ele voltar, que ele cuidaria dele. Mas o pecado, aquele pontinho que estava no coração de Jacó, aquele que fica no nosso, que a gente fica procurando meios, a gente ouve o Senhor falar, confia na palavra do Senhor, mas a gente ainda continua elocubando, procurando meios, aparando as arestas. Nós fazemos isso. A gente não deixa que o Senhor trabalhe, a gente mete a nossa mão, o Senhor se afasta. Toda vez que você pede algo ao Senhor, irmãos, que você coloca a sua mão, o Senhor se afasta, só faz atrasar. E Jacó chegou em Jaboque, e
E ele ouve que tem 400 homens vindo ao seu encontro. E ele saiu de lá sabendo que Esaú o odiava, queria matá-lo. Ele, pronto, que ele vai matar minha família toda, eu, todo mundo. Então o que ele faz? Ele maquina um plano. Ele, vou dividir a boiada, vou dividir o meu rebanho todo e mandar servo por servo. E ao encontro dele dizer: quem manda é o teu servo Jacó, manda para o Senhor. Ele diz que aplacará a ira do coração de Esaú. Ele não sabia. Aquilo, irmão, é o que está dentro do nosso coração, trazendo para nós o nosso Jacó. Aquilo é o que está dentro do nosso coração, é a nossa maquinação, é o que nós fazemos quando a gente tem um problema. A gente diz que confia no Senhor, mas a gente tenta dar solução. Procura até o irmão Décio Luciano ali, para dar solução. Grita alto para o irmão. Ou a gente mesmo tenta. A gente não confia plenamente no Senhor. É por causa desse último ídolo. É por causa desse pecado habitual. Eu não estou me referindo ao pecado que tenazmente nos assedia. Aquele que você olha para o lado e você despreza, que você pede graça ao Senhor e segue. Não estou falando isso, não. Eu estou falando daquele pecado habitual, aquilo que está dentro do nosso coração, que a gente acha que é pequenininho, que impede a nossa comunhão com o Senhor, impede a gente de estar na presença dele plenamente. A gente ora, a gente se ajoelha, jejua, mas não se liberta daquilo. É disso que eu estou falando. E Jacó, ele viu o Senhor. Quando ele chega nas margens de Jaboque, ele manda o povo dele seguir. Vão separados. E ele se deita sozinho. Nós vamos ter que ficar sozinhos em Jaboque para se encontrar com o Senhor. E de repente aparece o Senhor e eles lutam. A Bíblia diz que eles lutam. E o Senhor fere a articulação dele na coxa. O Senhor está querendo ferir, irmão, em nós, a nossa própria alma, a vontade que a gente tem de fazer as coisas sem Ele. É isso que Ele quer acabar em nós. Ele quer que a gente dependa dEle. Ele quer alejar isso em nós, que faz a gente caminhar ereto. Ele quer que a gente caminhe com deficiência. Essa questão, essa questão. Quando ele chega, ele começa a lutar ele luta com o anjo, e o anjo diz para ele, que é o Senhor que nós sabemos: está amanhecendo, já está clareando. Eu estou parafraseando. Está amanhecendo, já está clareando, deixa-me ir. Ele olha para o Senhor e diz assim: não te deixareis ir, se não me abençoares. O anjo olha para ele e diz: como você se chama? Vou ler aqui, 27, 18. Não precisa os irmãos ler, não. Só prestem atenção. 18 e 19. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Isaac pergunta. Agora o anjo faz a mesma pergunta: quem és tu? Mas aqui no 19 ele fala: é Jacó. Ou no 19: é Jacó, disse seu pai, eu sou Esaú.
Não, é aqui 19. Ah, certo aqui. Estou lendo 27, é o 27 mesmo. É o 27 e 18. 27, 18 e 19. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Entende? Não é isso? Ele fala para o pai: é Jacó. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. O Senhor pergunta para ele no 32. O anjo pergunta, né? O anjo pergunta para ele. Isso, 32, 27. Quem és tu? Ele fala: eu sou Jacó. Aqui ele já disse que ele é Jacó. Ele não diz mais que ele é Esaú. Jacó, ele sabe que Jacó significa um suplantador. Aqui está a chave, né? Jacó sabe que ele é o suplantador, que ele é usurpador, que ele mente para os homens, que ele mente para ele. Mas aqui o Senhor diz no 32, 27. Isso. Deixa eu ler aqui no 32, 27 para os irmãos, para não ficar. 32, 27. O que é? E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Quando Isaac pergunta a ele, para enganar o pai dele, ele diz que ele é Esaú. Mas quando ele já está tratado em tudo aquilo que ele passou, quando Deus pergunta para ele: quem és tu? Ele diz a verdade: eu sou Jacó. Ele já não suportava mais ser quem ele era, irmãos. Nós temos que atravessar Jaboque. Nós temos que ter um encontro real com Deus. Jacó aqui entregou o último ídolo. Você sabe por que Deus feriu a coxa de Jacó? Para mostrar que nenhum homem ou mulher chega na presença dele e continua andando como andava. Isso que aconteceu na vida de Jacó e tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que realmente nos apresentar diante de Deus em Jaboque. Temos que descer a Jaboque. Se você quiser ter uma vida vitoriosa diante do pecado, diante do ego, nós temos que descer a Jaboque. Não tem outro jeito. E é isso que o Senhor quer fazer em nós: tratar, transformar a nossa vida, nos dar um novo nome, como Ele deu a Jacó. Ele trocou o nome de Jacó. Jacó significa usurpantador, é aquele que engana a si mesmo, engana os homens, aquele que engana a todos, aquele que agarra pelo calcanhar, o suplantador. E agora ele coloca um novo nome: Israel. Ele vê Deus face a face. Ele vê Deus face a face. E nós também precisamos ter uma comunhão plena com o Senhor. Precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. Precisamos andar no caminho que o Senhor trilhou para nós. Precisamos abandonar essa vida de pecado. Você sabe, irmão, qual é os pecados piores que tem devastado a igreja desses últimos tempos? Adultério, fornicação, luxúria sexual. Infelizmente, tem devastado a igreja como um rastilho de pólvora. Misericórdia ao Senhor. O Senhor nas nossas vidas, a visão que o Senhor nos deu diante dele. Agradecer ao Senhor pela simplicidade dele nas nossas vidas. Não é difícil, também não é fácil servir o Senhor. Realmente temos que caminhar com Ele. Jaboque é lugar de servidão. Jaboque é onde Jacó entregou o último ídolo. Jacó enterrou o último ídolo dele ali. E nós precisamos também fazer isso. Lá em minha casa, aqui onde eu moro, tem um tanque.
Ele tem em torno de 3.000 litros de água, ele pega. Quem construiu ele foi Adelmo. Agora ele desativou, os meninos desativou, Cláudio desativou ele e colocou um tanque de 1.000 litros de PVC, aquele azul. E quando no inverno passado choveu muito, e eu gosto de comer ovo frito com pão, olha só. Aí eu pego aquela casquinha do ovo que quebra, eu junto, às vezes amasso, boto nas plantas de Dedéu, que o Dedéu gosta de um bocado de planta, aí eu amasso. E tem um passarinho também que eu boto a casca, ele come. E eu botei para secar em cima tem um tanque, na beirada do tanque. E esse tanque fica embaixo do meu telhado assim. Fica aqui e está desativado, parece uma piscina. Nicolas tomava banho nele quando era pequeno. Ele fica assim, ó. Aí a água da chuva caiu, não tem a bica no fundo. Essa água encheu esse tanque. E essa casca de ovo ficou lá e envelheceu. E aí a chuva levou uma ponta dela quebrada, como se fosse um navio, um barquinho. Ela aí afundou. E no fundo do tanque tem um sifão aberto que é para a água descer. E a gente botou um tubo para ir para o esgoto. Mas choveu tanto nesse inverno que a casca do ovo desceu e tapou o buraco da água descer. O tanque transbordou. Aí Dedéu chegou, Mito, vinha ver. No inverno, chovendo, o tanque transbordando. O que foi que aconteceu? Eu digo, deve ter sido alguma coisa que entupiu o sifão lá, uma garrafa PET deve ter descido. Aí ela, será? Eu vou subir para ver. Ela subiu. Eu não posso ficar desse negócio aqui que não pode entrar água. Ela subiu. Quando ela olhou, ela fez uma casca de ovo. Você acredita? 3.000 litros de água, uma casca de ovo velha. Ela foi pegar. Quando ela botou o dedo, ela quebrou. Quando ela tocou para tirar a casca, ela se espatifou, a água desceu. É isso que acontece conosco. Uma coisinha impede todo aquele derramar do Senhor em nossas vidas. Toda aquela água derramou depois que ela tentou pegar aquela casquinha de ovo e quebrou. A gente precisa, irmãos, também quebrar essa casquinha de ovo, essa coisa fina, velha, que impede o Senhor ter uma comunhão plena conosco. Ele nos salvou para isso, para ter uma comunhão plena conosco, para que a gente se derrame. Quando eu falo assim, irmãos, eu faço a referência, não é só os irmãos aqui, a igreja toda a igreja, me refiro à igreja universal. Entende, meus irmãos? É isso que eu estou me referindo. Nós precisamos retirar isso, essa casquinha que a gente acha que é fininha e que impede o Senhor trabalhar na nossa vida. Entende? Uma coisa que está na nossa vida que a gente acha que não é nada. O cunhado de Dedéu, o irmão, ele descansou no Senhor. O cunhado de Dedéu, um irmão em Cristo, descansou no Senhor. Ele mora no bairro da Paz. 25 anos ele viveu no bairro da Paz e na casa dele era gato de luz. 25 anos. Ele se converteu. E aí foi na Coelba, regularizou a luz dele. Aí os amigos, até irmãos, você é besta, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Ele disse, não, eu quis regularizar a minha vida, não foi com a Coelba, não, foi com Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente acha bobagem. É bobagem. Isso é bobagem, todo mundo tem. Teve um que chegou para mim uma vez e falou assim, se você quiser eu boto lá em sua casa, é uma bênção. Você quer receber uma bênção? Eu disse, Senhor, eu estou querendo enterrar o último ídolo, ele quer me jogar outro. Eu estou querendo jogar fora o pecado habitual, ele quer me colocar outro nas costas. Eu digo, Senhor, misericórdia, irmão. Entende, irmãos?
impede a sua comunhão com o Senhor, irmão. Quando você chega diante do Senhor, quando a gente chega diante do Senhor, você não consegue ter uma comunhão plena. Tem irmãos e irmãs que servem o Senhor, que buscam o Senhor, que ele prega o Evangelho, ele tem dom de cura. Tem dom de cura, irmãos. Mas ele não consegue se libertar do pecado habitual. Não consegue. Ele luta, ele chora, ele se ajoelha, ele ora, jejua, mas ele perde a batalha. Nós precisamos ir a Jaboque, como Jacó fez, o Jacó em nós. Ele precisa entregar o último ídolo. Ele precisa conhecer o Senhor, para a gente ter uma vitória realmente vitoriosa diante de Cristo. Para a gente ter uma vitória diante do ego, temos que descer até Jaboque e experimentar de Cristo. Eu estava perguntando a Nene agora por ele tem. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos continuar da mesma maneira que entramos. A gente tem essa oração: Senhor, não me deixe sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não esperar apenas que o Senhor faça. Esperar nele, confiar nele. E é isso que nós temos que fazer, confiar no Senhor. Eu achei que eu fosse levar um tempo maior, mas não, era isso apenas que o Senhor queria que fosse dito nesta manhã. Era apenas isso que o Senhor queria. Quando eu acordei hoje de manhã, eu tô me sentindo assim um pouco ruim, perna doendo, cabeça, sensação de cansaço. Foi domingo passado, eu não levantei da cama. Hoje de manhã, eu não vim na intenção de compartilhar, porque o Lu falou que Antônio viria, né? Mas aí chegou aqui, o Senhor trocou as coisas. E eu estava com um pouco de dor de cabeça aí. Dedéu tomou um comprimido, eu tomei e vim. Aí chegou aqui, o irmão fez: olha, você vai lá na frente. Eu amém. E o que o Senhor queria que fosse dispensado era justamente isso. Entende? Hoje de manhã também vi uma notícia meio ruim de um amigo meu, fazendo um tratamento comigo, que descansou, faleceu. E o Senhor é misericordioso. Quando eu olho o horizonte, apareceu, eu digo: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por me guardar. E Ele queria que eu viesse aqui hoje, nessa manhã. E nós temos que fazer a vontade do Senhor. Vir aqui compartilhar a palavra não é igual, para ficar bem claro nos irmãos, ao partir do pão. O partir do pão é uma ordem que já foi dada pelo Senhor para que a gente fizesse isso quando nos reuníssemos. É uma ordem dada. E uma ordem dada é uma ordem para ser cumprida. Se o irmão estiver pronto diante do Senhor, ele parte o pão. Mas o compartilhar da palavra é algo que o Senhor coloca no coração do irmão, é uma semente. Ele planta e ele começa a cultivar, colocar água para poder que ela cresça e fazer a vontade dele. Mas eu quis correr disso, irmãos, porque o Senhor, Ele já tinha colocado esse sentimento no meu coração. E Dedéu dizia assim: talvez não seja para você falar aqui na igreja, seja em outra localidade. Eu disse: é verdade. E Jaboque estava no meu coração. Jaboque é lugar de submissão absoluta. Eu dizia para ela: Jaboque é lugar de submissão absoluta. E a prova foi essa, de que Jacó saiu de Berseba, passou por
Antes, Betel, ele passou por Betel, teve a visão em Betel, aquela mesma visão de João que Deus deu para Natanael, João 1:50, que ele disse que ele veria o Senhor Jesus, o Filho, os anjos subindo e descendo pelo Filho, a mesma coisa. E o céu aberto. O céu aberto indica que você tem acesso direto ao Senhor. Nós temos acesso direto a Ele. O céu está aberto para nós. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Pai, agradecidos nós somos ao Senhor pela bondade do Senhor e misericórdias para conosco. Obrigado, Senhor, por esse momento, o momento da palavra que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Realmente que o Senhor encontre no coração de cada um servo, de cada um irmão aqui, um coração, uma terra fértil, para que o Senhor deposite a sua semente, ela venha brotar e dar frutos segundo o teu paladar, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me usado como um vaso diante de Ti. Nos ajude e nos ensine a fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.